Salmo 50. Título: Salmo de Asaf. Este é o primeiro salmo de Asaf, mas não pode dizer se é produção deste eminente músico ou meramente dedicado a ele. 12 salmos levam no título seu nome, mas há a possibilidade de que não seja de sua autoria, pois muitos desses salmos são de datas tardias demais para terem sido compostos pelo mesmo autor dos outros, Charles A. Spurgeon. Versículo 3. Venha o nosso Deus, que nosso Deus venha. Uma oração pelo apressar de seu advento, como Apocalipse 22, 20. Ora vem, Senhor Jesus, sinopse de Paul. Perante ele arde um fogo devorador. Assim como ele entregou a sua lei em fogo, também no fogo ele a requererá. John Trapp. Versículo 5. Congregai os meus santos, vão, vocês mensageiros de asas velozes, e separem os preciosos dos vis. Reúnam o trigo no armazém celestial, que o povo, há tanto disperso, mas eleito, conhecido por minha graça distintiva, para ser meus santificados, seja agora reunidos em um local. Nem todos os que parecem ser santos o são de fato. Logo, a separação deve ser feita. Portanto, que todos os que professam ser santos sejam reunidos diante do meu trono de julgamento, e que ouçam a palavra que sondará e julgará o todo. Que os falsos sejam condenados e os verdadeiros revelados. Charles A. Spurgeon. Lembre-se dessa importante verdade, que os cristãos são chamados pelo Evangelho para serem santos, que vocês são cristãos, não tanto por sua ortodoxia como por sua santidade, que são santos à medida que vivem santidade em todas as formas do colóquio. O povo de Deus fornece uma prova de ser santo por sua conduta piedosa. Pelos frutos os conhecereis. Mas não por seus sentimentos, não por seus lábios, não por uma declaração geral, mas pelos seus frutos os conhecereis. O caráter dos cristãos é manifesto por consagração divina. O povo de Deus é chamado de santo à medida que dedica a Deus. É dever e privilégio dos santos consagrar-se ao serviço ao Senhor. Até mesmo um filósofo pagão poderia dizer: empresto-me ao mundo, mas entrego-me aos deuses. Mas nós possuímos mais luz e conhecimento e, portanto, temos maiores responsabilidades do que Sêneca. J. Sibre, em sermão pregado na reabertura da capela de Surrey. Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Este é o grande teste e, contudo, alguns ousaram imitá-lo. A aliança foi homologada pela morte de vítimas, o cortar e o dividir das ofertas. Isso fez o justo ao aceitar com fé verdadeira o grande sacrifício propiciatório, e isto os impostores fizeram apenas exteriormente. Que sejam reunidos diante do trono para o julgamento e prova. E todos aqueles que, de fato, homologaram a aliança pela fé no Senhor Jesus serão reconhecidos diante de todos os mundos como objetos da graça distintiva, enquanto que os formalistas aprenderão que sacrifícios externos são todos inúteis, vãos. Oh, solene inquérito, diante de cuja perspectiva curva-se a minha alma em reverência. O discurso a seguir, iniciado no 7º versículo, é direcionado ao professo povo de Deus. É claramente, em primeiro lugar, destinado a Israel, mas é igualmente aplicável à igreja visível de Deus em todas as eras. É um discurso que declara a futilidade da adoração exterior quando a fé espiritual está ausente e se ausenta apenas no cerimonial visível. Versículo 9. De tua casa não aceitarei novilhos. Totalmente sonharam, tolamente,
Sonharam que novilhos com chifres e cascos poderiam agradar o Senhor, quando na verdade ele procurava por corações e almas. Impiamente imaginaram que Jeová precisaria desses suprimentos e, caso alimentasse o seu altar com seus animais gordos, ele se contentaria. O que ele planejou com sua instrução, o povo transformou em sua segurança. Não se lembraram de que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 11 e 12. Demonstramos nosso desprezo pela suficiência de Deus em pensamentos secretos, de alcançar mérito diante do Senhor, por meio de qualquer ato religioso. Como se Deus pudesse estar em dívida conosco e obrigado por nós. Como se nossas devoções pudessem trazer bem-aventuranças a Deus, mais do que Ele essencialmente tem. Quando, de fato, a minha bondade não chega à tua presença. Almeida Corrigida, Revista e Fiel, Stephen Charnock. Versículo 12. Se eu tivesse fome, não te diria. Estranha compreensão, Deus faminto. Contudo, se tal modelo pudesse ser verdadeiro, e se o Senhor tivesse fome de carne, ele não pediria aos homens. Ele poderia prover para si mesmo de suas próprias posses. Não suplicaria às criaturas, até mesmo sob a ideia mais tosca a respeito de Deus. A fé em cerimoniais externos é ridícula. Os homens imaginam que Deus precise de estandartes, música, incenso e linho fino. Caso precisasse, as estrelas adornariam o seu estandarte. Os ventos e as ondas tornariam a sua orquestra. 10.000 vezes, 10.000 flores exalariam perfume. A neve seria sua alva, o arco-íris o seu cinto e as nuvens de luz o seu manto. Ó tolos e lentos de coração, vocês adoram sem conhecer o objeto de sua adoração. Versículo 13. Acaso, como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Vocês estão tão enfeitiçados a ponto de pensar assim. Estaria o grande eu sou sujeito a necessidades físicas e essas deveriam ser, portanto, satisfeitas de modo tão grosseiro? Os pagãos assim pensavam de seus ídolos. Mas vocês ousam pensar o mesmo do Deus que fez os céus e a terra? Podes ter caído tão profundamente a ponto de pensares isto de mim, ó Israel? Que ponderação vívida encontramos aqui. Que declaração cheia de vida encontramos aqui. Como o fogo lança setas nos rostos idiotas daqueles que confiam em formas exteriores. Vocês, incautos de Roma, conseguem ler isto e permanecer impassíveis? A repreensão é com indignação. As perguntas confundem inteiramente. A conclusão é inevitável. Apenas a adoração do coração pode ser aceita para o Deus verdadeiro. É inconcebível que coisas externas possam gratificá-lo, exceto à medida em que, por meio delas, nossa fé e nosso amor sejam expressos. Versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Não olhe para seus sacrifícios como se em si mesmo fossem dádivas que me agradam, mas apresente-os como tributos de sua gratidão. Só então os aceitarei, mas não enquanto suas almas não têm amor e gratidão para me oferecer. Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Oh, bendito versículo. É então sacrifício verdadeiro? É uma oferta ou pedir esmolas ao céu? Certamente. O próprio rei assim o considera.
pois aqui a fé é manifesta, aqui o amor é revelado, pois no momento do perigo voamos para aqueles que amamos. Quem dirá que os santos do Antigo Testamento não conheciam o Evangelho? Seu espírito e essência exalam como incenso por todo este santo salmo. Invoca-me no dia da angústia, e tu me glorificarás. Desse modo vemos o que é o ritual verdadeiro. Aqui lemos títulos inspirados. Adoração espiritual é a grande e essencial questão. Todo o resto mais provoca do que agrada a Deus. Como socorro para a alma, as ofertas exteriores eram preciosas, mas quando os homens não foram além delas, até mesmo seus objetos santificados eram profanados na visão do céu. Charles Haddon Spurgeon. A oração é como o anel que a rainha Elizabeth deu ao conde de Essex, pedindo-lhe que, estando em qualquer aflição, lhe enviasse esse anel, e ela o auxiliaria. Deus ordena a seu povo que, estando em qualquer embaraço, envie este anel a ele. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. George Swinnock. Quem se esforçará para conseguir um pedaço de carne de um guardador, quando pode ter livre acesso ao dono da caça, a quem pode pedir e receber? Não deseje outros auxiliadores. Conte somente com ele, confiando plenamente nele no uso de tais meios, como ele prescreveu e dispôs. Deus é ciumento. Não aceitará um concorrente, nem permitirá que você, neste caso, tenha duas cordas em seu arco. Aquele que tudo arquiteta deve ser para você o único recurso, por meio de quem e para quem são todas as coisas. A ele seja todo o louvor, para sempre. Romanos capítulo 11, versículo 36. George Gibbs, em sermão pregado diante de Deus e vindo dele, a honrável Câmara dos Comuns. Deus retém daqueles que não pedem, para não lhes conceder o que não desejam. Agostinho. Davi tinha confiança que, pelo poder de Deus, ele saltaria uma muralha. Contudo, não sem colocar sua própria força e agilidade na tentativa. Os motivos pelos quais oramos são aqueles pelos quais devemos trabalhar. Agostinho, Thomas Adams. Aqui, começando no 16º versículo, o Senhor volta-se aos manifestadamente perversos entre o seu povo. E tais havia até mesmo nos lugares mais elevados de seu santuário. Se formalistas morais foram repreendidos, quanto mais estes imorais simuladores de sua comunhão com o céu. Se a ausência de essência arruinou a adoração dos mais decentes e virtuosos, quanto mais as violações da lei, cometidas com mãos erguidas, não corrompe os sacrifícios dos perversos. Versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos? Vocês violam abertamente a minha lei moral, e contudo são grandes guardiões das minhas ordenanças cerimoniais. De que serve a vocês? De que servem a vocês? Que interesse vocês têm nelas? Que interesse vocês têm nelas? Vocês ousam ensinar a minha lei a outros, enquanto a profanam. Como vocês ousam ensinar a minha lei a outros enquanto a profanam? Que falta de pudor, que blasfêmia é essa? Vocês contam seus dias santos, contendem por rituais, lutam pelo externo e, no entanto, as questões mais significativas da lei vocês desprezam. Vocês, guias cegos, coam insetos e engolem camelos.
Sua hipocrisia está escrita em suas testas e manifestas a todos. Charles A. Spurgeon. Como a neve no verão e como a chuva da ceifa, assim a honra não convém ao insensato. E não é surpresa então que a sabedoria divina exige que abandonemos o velho homem, como as cobras abandonam a antiga pele, antes que tomemos sobre nós o mais honorável ofício de reprovar o pecado. Como as cobras abandonam a antiga pele, antes que tomemos sobre nós o mais honrável ofício de lutar contra o pecado, reprovar o pecado. Daniel Burgess em Os Avivadores Áureos. Acordo. O ímpio. O significado aqui não são pecadores abertamente profanos, mas homens sob uma profissão religiosa, mestres de outros, como parece ser de acordo com as repreensões que lhes são dirigidas, os escribas, fariseus e doutores entre os judeus, concebidos conforme a interpretação de Kinshi, de seus sábios, como aqueles que aprendiam e ensinavam a lei, mas não agiam de acordo com ela. John Gill. E teres nos lábios a minha aliança. Vocês falam de estar em aliança comigo e, no entanto, pisoteiam minha santidade como porcos pisoteiam pérolas. Pensam vocês que posso eu tolerar isso? Diz o Senhor. Suas bocas estão repletas de mentira e calúnia, e contudo pronunciam minhas palavras como se fossem petiscos, adequados para tais como vocês. Que terrível mal é que até os dias de hoje vemos homens explicando doutrinas que desprezam preceitos. Fazem da graça uma pequena manta para o pecado e até mesmo julgam-se sãos na fé, ainda que sejam podres na vida. Precisamos da graça das doutrinas tanto quanto das doutrinas da graça, e sem ela um apóstolo não passa de Judas, e um professo honesto, um inimigo manifesto da cruz de Cristo. Charles A. Spurgeon. Observe o que segue. O que ele quer dizer fica exposto, uma vez que aborreces a disciplina. Como se Deus tivesse dito: vocês perversos, que protegem seu pecado e o mantêm próximo, recusando-se a retornar e aborrecendo-se com a disciplina. De que lhes serve intrometer-se com minha aliança? Afastem suas mãos imundas. Aquele que se determina a manter seu pecado, toma a aliança em vão, ou antes a abandona, quando aparenta guardá-la. Ai daqueles que pleiteiam a misericórdia enquanto negligenciam o dever. John Joseph Carey. Quando o ministro não faz o que ensina, isto o torna uma pessoa vil. Não, isso o torna ridículo. Como o farmacêutico de Luciano, que tinha medicamentos para curar a tosse em sua loja, e contava a outros que os possuía, enquanto ele mesmo sofria desse mal. William Fenner. Versículo 17. Uma vez que aborreces a disciplina, professos profanos são geralmente os sábios demais para aprender, apaixonados demais pela presunção para serem ensinados sobre Deus, e rejeitas as minhas palavras, desprezando-as, lançando-as fora como imprestáveis, colocando-as fora do alcance como desprezíveis. Muitos jactanciosos da lei assim agiram de forma prática. E nestes últimos dias há aqueles que escolhem as palavras de Deus, mas que não suportam a parte prática das Escrituras. Eles têm nojo do dever, abominam a responsabilidade, desventram os significados claros dos textos,
corrompem as Escrituras para sua própria destruição. É maléfico o sinal quando um homem não ousa olhar no rosto das Escrituras. É um indício de insolência descarada quando tenta atribuir-lhe significado de caráter menos condenatório com relação a seus pecados e empenha-se em provar que é menos radical em suas exigências. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 18. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Isso era literalmente verdade no caso dos escribas e fariseus. Eles devoravam as casas das viúvas e roubavam os que tinham sob o pretexto a desculpa de longas orações. Eles aprovaram os atos de Barrabás, um bandido, quando preferiram em lugar de Jesus Cristo. Eles se juntaram aos ladrões da cruz ao maltratá-lo. No sentido espiritual, roubaram a palavra do Senhor. Cada um dos homens de seu próximo retiraram do povo a chave do conhecimento e colocaram falsos brilhos nos escritos sagrados. John Gill. E os adúlteros te associas. Quão claramente tudo isto manifesta que sem santidade nenhum homem verá a Deus. Nenhuma soma de cerimônias ou exatidão teológica pode cobrir a desonestidade e fornicação. Estas coisas imundas devem ser removidas de nós pelo sangue de Jesus ou atearão fogo na ira de Deus, que queimará até o mais profundo inferno. Versículo 19, soltas a boca para o mal. Pecados contra o 9º mandamento são aqui mencionados. O homem que se entrega ao hábito da calúnia é uma hipocrisia, é um hipócrita vil. Caso ele associe com o povo de Deus. Caso ele se associe com o povo de Deus. A saúde de um homem é facilmente julgada por sua língua. Boca imunda, coração imundo. Alguns caluniam quase com tanta frequência quanto respiram, e, contudo, são grandes defensores da igreja e grandes guardiões da santidade. A que ponto não irão em maldade aqueles que se deleitam em espalhá-la com suas línguas? E a tua língua trama enganos. Esse é um tipo de calúnia mais intencional, em que o homem elabora falso testemunho com destreza e inventa métodos de difamação. Há uma ingenuidade de calúnia em alguns homens e, infelizmente, até mesmo em alguns de quem se pensa serem seguidores do Senhor Jesus. Eles manufaturam inverdades, tecem-nas em seu tear, martelam-nas em suas bigornas e então comercializam suas mercadorias em todas as organizações. Seriam estes aceitos por Deus? Ainda que leve sua riqueza ao altar e falem eloquentemente da verdade da salvação, têm eles algum favor com Deus? Estaríamos blasfemando o santo Deus se pensássemos que sim? Eles são corruptos a seus olhos, mau cheiro para suas narinas. Ele lançará todos os mentirosos no inferno. Deixe-os pregar, orar e sacrificar o quanto quiserem, até que se tornem verdadeiros. O Deus da verdade os abominará inteiramente. Até que se tornem verdadeiros, o Deus da verdade os abominará inteiramente. Versículo 20. Sentaste para falar contra teu irmão. O deplorável caluniador não reconhece a declaração de parentesco. Ele esfaqueia seu irmão às escuras e mira um golpe naquele que saiu do mesmo útero. Contudo, se envolve na túnica da hipocrisia e sonha ser um favorito do céu, um adorador aceito do Senhor. Existem tais monstros nos dias de hoje? Infelizmente. Eles ainda poluem nossas igrejas e são raízes de amargura, máculas em nossas festas solenes. Estrelas errantes,
para quem estão reservadas escuridão e trevas para sempre. Talvez alguns destes possam ler estas linhas, mas provavelmente as lerão em vão. Os seus olhos estão turvos demais para ver sua própria condição, seus corações densamente envernizados, seus ouvidos entorpecidos para ouvir. Estão entregues a um delírio por crerem em uma mentira, de modo que podem vir a ser condenados. Versículo 21. Pensavas que eu era igual a ti? Pensavas que eu era teu igual? A conclusão tirada com base na paciência do Senhor foi infame. O tolerado delinquente cria que seu juiz tinha a mesma natureza que ele. Ofereceu o sacrifício e o considerou aceito. Continuou em pecado e permaneceu impune, portanto disse grosseiramente: por que acreditar nesses loucos profetas? Deus não se importa com o modo como vivemos, contanto que paguemos nossos dízimos. Pouco ele considera sobre como negociamos o despojo, desde que levemos o novilho ao seu altar. O que não imaginam os homens sobre o Senhor. Em um momento comparam a glória de Israel a um bezerro, e logo depois a si próprios, seres embrutecidos. Charles A. Spurgeon. Tal é a cegueira e corrupção de nossa natureza, a ponto de termos pensamentos tão distorcidos e deformados sobre ele, até que com os olhos da fé vemos sua face no espelho da palavra. E assim, o Sr. Perkins afirma que todos os homens que vieram de Adão, com exceção somente de Cristo, são por natureza ateus, porque ao mesmo tempo que reconhecem Deus, negam seu poder, presença e justiça e permitem que ele seja somente aquilo que os agrada. De fato, é natural que todo homem deseja acomodar-se às suas concupiscências, com idealizações de Deus que sejam mais favoráveis e mais adequadas a eles. Deus acusa alguns disto. Pensavas que eu era teu igual? Pensavas que eu era como você? William Gurnall. Isso fazem os homens quando pleiteiam por pecados tão pequenos, tão veniais, como aquele que se coloca abaixo de Deus para que o leve em conta. Porque eles assim pensam. Deus deve pensar da mesma forma. O homem, com um orgulho como que de gigante, subiria ao trono do Todo-Poderoso e estabeleceria uma contradição à vontade de Deus, fazendo de sua própria vontade, e não a de Deus, a diretriz e a regra de suas ações. Este princípio teve início e estabeleceu no paraíso, quando Adão optou por não depender da vontade de Deus revelada a ele, mas de si mesmo, e de sua vontade, desta forma, colocou-se como Deus. Stephen Charnock. E porei tudo à tua vista, como se ele dissesse: você pensou que todos os seus pecados foram espalhados e dispersos, que não havia pecado a ser encontrado, que nunca seriam reunidos? Mas eu lhe garanto que construirei um exército para esses pecados, um exército completo deles. Vou colocá-los em ordem e fileiras diante de seus olhos, e veja que você não conseguirá observar, muito menos lutar com tal tropa. Se um exército de terrores divinos é tão aterrorizante, o que não será um exército de pecados obscuros e infernais, quando Deus trouxer regimentos inteiros de pecados contra você. Aqui um regimento de juramentos, ali um regimento de mentiras, ali um terceiro de transações falsas, aqui uma tropa de ações sórdidas, e aí uma legião de pensamentos impuros e profanos, todos de uma vez, lutando contra a sua vida.
e a paz eterna? Joseph Cario. Ateus zombam daquelas escrituras que nos dizem que prestaremos contas. Ateus zombam daquelas escrituras que nos dizem que prestaremos conta de todos os nossos atos. 2 Coríntios 5:10. Mas Deus os fará encontrar a verdade de todas elas no dia de seu cômputo. Para Ele, é tão fácil fazer suas mentes lembrarem-se, quanto é criar mentes neles. Quando Ele aplicar seus registros aos seus espíritos desmemoriados, seus espíritos esquecidos, eles verão todos os seus pecados esquecidos. Quando a prensa comprime o papel limpo em seus marcadores lubrificados, o papel recebe a impressão de todas as letras. Assim será quando Deus selar suas mentes com seu registro. Eles verão todos os seus pecados prévios em uma visão. A mão escrevia contra Beltesazar, pois ele pecava, ainda que não tenha percebido até que o cálice estivesse cheio. Mené, tekel farzim. Assim é com o perverso. Seus pecados são contados e pesados, e eles não percebem até que sejam fragmentados por um terrível despertar. William Strutter. Versículo 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus. O que é menos do que um grão de areia, contudo, quando é multiplicado, o que pode ser mais pesado do que as areias do mar. Uma pequena soma multiplicada expande-se elevadamente. Então um pequeno pecado sem arrependimento nos condenará. Um pequeno pecado sem arrependimento nos condenará. Como um vazamento no navio, caso não seja corretamente considerado, nos afogará. Thomas Watson. Versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. As ações de graças é uma obra que exalta a Deus, ainda que nada possa acrescentar ao cúbito sequer à glória essencial de Deus. O louvor o exalta aos olhos de outros. Thomas Watson.